Sim. Então, beleza. Então, ó, nesse centro, então, eu tenho o DNA. Então, para essa célula reproduzir, galera, a primeira coisa que tem que acontecer é esses fiapinhos aqui, ó. Esses fiapinhos aqui, ó, eles têm que se duplicar. O que que é esse negócio aqui? Como que eu chamo esse negócio aqui, galera? Do jeito que tá aqui, isso aqui é chamado de cromatina. Se quiser anotar isso no seu caderno aí, tá? Do jeito que esse negócio tá aí, ó, é chamado de cromatina. Essa cromatina aqui, galera, ela é nada mais, nada menos que o material genético, que o DNA. Agora eu vou passar para outra tela de novo lá para vocês, para eu mostrar para vocês o que eu quero. Cadê? Acho que é essa aqui. Essa tela aí, ó. Olha aqui. O que que é o DNA? DNA é isso aqui, galera, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui é o DNA, certo? É o nosso material genético. É aqueles fiapinhos lá que tá lá dentro da célula. Aqueles fiapinhos que tá dentro da célula é isso aqui, ó. Que cria, pessoal, uma linha, essas linhazinhas aqui, ó. Conforme essas linhas vão se enrolando, pessoal, elas vão formando essas estruturas maiores aqui, ó. E essas estruturas maiores aqui, ó, são chamadas de cromossomos. Anota também, se você quiser anotar esse nome aí, cromossomos. E para que servem esses cromossomos? Esses cromossomos aqui nada mais é que a estrutura reprodutora da célula. É a partir disso aí que a célula vai conseguir se reproduzir. Se eu voltar aqui atrás, ó, vamos lá. Se eu voltar aqui atrás, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu estou falando para vocês que a célula tem que se dividir, certo? Então, lembrando o que é célula, você sabe agora o que é célula. Lembrou o que é célula? Espero que você tenha lembrado, né? Porque se você ainda está confuso do que é célula, você não vai entender nada do que eu vou falar daqui para frente. Então, olha aí. Essa divisão celular, ela só ocorre, galera, por dois motivos. Para crescer ou para reproduzir. Como é que eu faço para essa célula crescer, galera? Essa célula cresce a partir do seguinte, ó. Olha aqui, ó. Essa tela aqui está mostrando o seguinte. É uma célula que ela vai produzir para crescer, ó. De uma célula, essa célula aqui, ó, ela vai produzir duas células. Olha aqui, ó. De uma produz duas. Como é que acontece isso? Isso aqui é chamado de divisão celular. Só que para acontecer divisão celular, esses cromossomos, essas estruturas aqui, ó, elas precisam se duplicar. Elas precisam multiplicar. E como é que acontece isso? Elas vão fazer uma cópia delas mesmas. Entendeu? Elas vão pegar e vão produzir uma cópia delas mesmas. Então, se eu pegar aqui, ó, o cromossomo lá dentro da sua célula. Vamos lá, deixa eu voltar aqui dentro da célula. Lá dentro da sua célula, tá vendo? Tem essas estruturazinhas. Essas estruturas, elas precisam se multiplicar para conseguir produzir novos indivíduos. Então, qual que é a questão aqui? O que a gente tem que entender daqui para frente, pessoal? Não altera aí não, pessoal. Se vocês mexerem aí e alterar a tela aí, vai bagunçar a aula aqui, cara. Aí eu vou excluir você, beleza? Então não mexe na tela aí não. Então vamos lá. Se eu conseguir alterar se eu conseguir alterar essa célula e conseguir fazer ela crescer, eu vou conseguir multiplicar ela, beleza? Então, qual que é o segredo para um organismo crescer? Multiplicação celular, divisão celular. Como que acontece a divisão celular, pessoal? Acontece de duas formas. Uma, mitose, e isso aqui é que está cobrando de vocês lá nos exercícios. Acontece a mitose, certo? O que é a mitose? Mitose é quando essas células 2N, o que significa célula 2N? São células que possuem duas vezes o número de cromossomos. O que é cromossomo? Aquela estruturazinha lá. Pessoal, não altera a tela. Não altera a tela aí. Não altera a tela. Se vocês ficarem mexendo na tela aí, não vai ter como.
Então, olha aí. Até na aula online, vocês dão um jeito de bugar o negócio, moço. Não é possível. Ô, Calil, bloqueia esses meninos aí pra nós. Olha eu sei que tá fazendo. Cara de pau. Então, olha aqui. Então, olha aqui. Essa aqui é divisão celular. Para ocorrer divisão celular, eu preciso multiplicar os cromossomos. Aí eu pergunto para vocês. Vamos lá. Vou perguntar porque eu acho que foi muita informação. O que é cromossomo? Quem consegue me responder aí? Alguém? Desmuta o microfone aí e me fala. O que é um cromossomo? Não altera a tela, seu cara de pau. Nossa, velho. Se eu descobrir quem é você, meu irmão, vou quebrar você no pau. Pegar você na reta. É o Calil, cara. É o Calil que tá fazendo isso. Calil, eu vou quebrar você, Calil. Vou te falar uma Ah, coisa. não, Calil. O pessoal tem o nome de uma pessoa bem estranha aí. Não sei se ouviu aí. Não, não vi não. Se tiver alguém estranho aí, tem que... É um cara chamado Negão aí. Não, é outro nome, é outro nome. Procura aí pra você ver. Tira a tela aí, mano. Não mexe na tela, não. É, Vamos lá. é nome de Paula. É Paula. Cara, não tem como eu saber quem que é o aluno aqui, velho. Não tem como. Se quem entrar aí para fazer bagunça, não tem como eu saber. Porque vocês entram alguns entram com as contas dos pais, entendeu? Não tem como eu saber. Não, mas essa conta que é zoada, Paula. Ah, não. Então vamos lá. E aí, cromossomo? Você sabe o que é cromossomo? Consegue me explicar o que é cromossomo? Hein? Professor, rápido estar a tela de Hã? bem, bem na hora que você ia falar que era a tela, aí você falou, aí você não falou mais. Você não falou mais. A tela parou, foi? Bem na hora que você ia falar que era cromossomo, você ia falar pra gente de novo, ia rabiscar a tela, e você não falou mais. Tá, então vamos lá. Ó. Vamos lá, então. Vou voltar naquela tela lá que eu estava lá atrás. Essa tela. Isso aqui é a célula, correto? Beleza? Todo mundo entendeu isso? Aqui é o núcleo, essa parte central. Esses fiapinhos que estão aqui é o DNA. Essas linhazinhas aqui, ó, é o DNA. Beleza? Todo mundo lembra? Tranquilo. Esse DNA, quando a célula vai se dividir, quando a célula vai passar por um processo de divisão, esse DNA, ele vai se enrolar. Ele vai ficar todo enrolado. Então, aí, por isso que eu mostrei essa outra tela aqui, ó. Essa aqui tipo, pula. Como é que é? Pula não tá ligado? Pula, só pula. Ué, velho. Ah. Então... Ué? Como assim, ué? Aqui, ó, essa outra tela. Olha O que aqui. aconteceu, velho? Esse aqui é aqueles fiapinhos que tem lá dentro do núcleo, que é o DNA. Beleza aí? Tudo bem? Não, tranquilo. Então, esses fiapinhos, tá vendo que eles estão se enrolando? Olha aqui, eles estão se enrolando, ó. Enrolando neles mesmos. E nessas proteínas aqui, que agora não é irrelevante a gente saber isso. O que é interessante agora é que eles estão se enrolando. Essa célula vai passar por um processo de divisão celular. Ela vai se dividir ao meio. Então, primeira coisa que esse DNA faz, ele sai daquele jeito que ele estava lá, que é o que a gente chama de cromatina, e passa a formar essas estruturas aqui, chamada cromossomos. Tem mais um outro babaca que está alterando a tela aí. Não é eu não. Pois Sério é. mesmo? Pois é. Então, essas estruturas aqui, ó, são nada mais nada menos que aqueles fiapos lá, aquele DNA,
todo enrolado nele mesmo. Então, eles vão se enrolar nele mesmo e vai formar essa estrutura chamada cromossomos. Entendeu? Então, o que é o cromossomo? É o DNA, é aquela estrutura lá que está dentro do núcleo, toda enrolada, formando essas estruturas aqui. Certo? Então, galera, hoje a aula demorou, né? Já falta 10 minutos só para acabar a aula, só vou concluir rapidão aqui, para ver se vocês conseguem fazer os exercícios. Mas aí, se qualquer coisa não conseguir, na próxima aula, a gente volta para terminar esse negócio aqui. Então, olha aí, a célula, para ela se reproduzir, ela precisa dividir. Ela precisa dividir. Para fazer a divisão celular, eu tenho duas formas. Eu tenho a mitose e eu tenho a meiose. A mitose, galera, que é essa célula aqui, ó esse desenho aqui, ó. Duas células, quer dizer, uma célula mãe, essa célula mãe aqui, ó, vai produzir duas células filhas, certo? Isso aqui é a mitose. E a outra forma é a meiose. O que é a meiose? A meiose é quando duas células, uma célula mãe, olha aqui, ó, uma célula mãe, que é essa indivíduo aqui, ó, produz 4 células filhas. Olha aqui a diferença. Lá no exercício, tem um exercício que está cobrando isso lá de vocês. O que a meiose faz e o que a mitose faz. A mitose, ela vai produzir, a partir de uma célula, ela vai produzir 4 células. E a mitose vai produzir, a partir de uma célula, vai produzir 2 células. Agora eu pergunto para vocês, observa rapidinho para mim aí, que acho que vai dar tempo de terminar isso aqui, ó. Observa esse desenho aí, vê se vocês conseguem me falar. Olha, observa essa célula, essa primeira célula. Vamos ver se alguém consegue me falar. Observa essa e observa essas duas. Elas estão iguais? Pergunta, elas são iguais? As células que estão sendo produzidas, elas estão exatamente iguais? Não? Sim ou não? Sim? Não, Sim. Não. Quem respondeu não aí? não. Quem respondeu não? Por que elas não estão iguais? Qual que é a diferença delas? Deixa eu ver o chat aqui. Nenhuma, não tem nenhuma diferença. Então elas são iguais, né? Se não tem nenhuma diferença entre elas, é porque elas são iguais. Então, exatamente isso, galera. Eu quero que vocês olhem a imagem, analisa a imagem. Essas duas primeiras e as duas que foram formadas depois. São exatamente iguais. Elas não têm nenhuma diferença, tá? São iguais. Mas vamos analisar a meiose. Vamos analisar o outro processo. Esse aqui, ó, é o processo que a gente chama de mitose. Olha aqui, ó, mitose. Tá aqui embaixo, ó. Tá? Vamos analisar agora a meiose. Vamos analisar a meiose. Olha aí agora. Existe diferença entre essa célula que começou aqui e essas 4 outras células que estão formadas aqui no final? Elas são iguais, sim ou não? Não, não são iguais. Não. Exatamente. Aí eu pergunto, se elas não são iguais, qual a diferença entre elas? É que ela tá, como se fala, uma parte ela tá azul e outra ela tá branca. São as vermelha. cores. Metade de um azul e outro tá... Aí tem uma que é tudo misturado. Tem um que é azul com vermelho, vermelho com Tem azul. outras que azul. tem células que é juntas, tem outras células que é separada, tem outras que é metade de uma célula. Tá, vamos usar a nomenclatura aqui agora, ó, para vocês. Usa essa palavra aqui para vocês fazer o argumento. Cromossomos. A diferença está nos cromossomos. Então, olha aí, ó. Aqui eu tenho um cromossomo vermelho. Presta atenção aqui. Aqui eu tenho o cromossomo vermelho e tenho o cromossomo o lápis aqui. Jesus. Branco. Então, olha aqui, eu tenho o cromossomo vermelho e tenho o cromossomo branco. Eles estão inteiros. Nas outras células lá, eu tenho
um que tem um pouquinho do vermelho e um pouquinho do branco, outra célula que tem só um vermelho, outra célula que tem um cromossomo branco com um pouquinho vermelho e o outro que está todo branco. Consegue ver isso? Sim. Então, Sim. galera, essa é a diferença. Essa é a diferença entre elas, tá? Se você observar, então olha aqui, ó. Vamos cientificamente falando agora. Na mitose, conserva o número e a forma dos cromossomos. Escreve isso aí no caderno de vocês. Na mitose, na divisão celular por mitose, conserva-se o número e a forma dos cromossomos. Anota isso aí. Já na meiose, não. O que acontece na meiose? Diminui o número de cromossomos e também diminui a igualdade entre os cromossomos anteriores. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, mas o que vocês têm que lembrar? Que na meiose, olha aqui, meiose, você diminui o número de cromossomos. Eu diminui em quanto, galera? Quem é bom de matemática aí? Eu diminui em quanto? Eu tinha 2. Cada célula lá na frente ficou com 1. Eu diminuo em quanto? Pela metade? 1/3? 1/4? Tá. Em quanto que eu diminui a quantidade de cromossomos? Hein? Galera, aqui eu tinha 2, ó. Aqui eu tenho 2. Mas você diminuiu um. Pois é, eu diminui um cromossomo. Então, olha aqui. Aqui eu tinha 2 cromossomos. Quando eu falo 2 e eu falo a palavra cromossomos, eu escrevo N. Aqui eu tinha 2N, então significa que eu tinha 2 cromossomos, certo? Aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho N, ou seja, um cromossomo. Em cada uma dessas células, eu tenho N, um cromossomo. Entendeu isso aqui, galera? Sim. Sim. Então, isso aqui é importantíssimo, sim, você saber, ó. Já na mitose, não. Na mitose eu tinha 2N. Na mitose eu tinha 2N. E aqui no final, na mitose, eu acabei tendo o quê? Acabei ficando só com... Acabei ficando com 2N ainda lá, ó. Aqui eu ainda tenho 2N. Aqui também eu ainda tenho 2N. Tá vendo a diferença? Então, olha aqui, por isso que aqui atrás, ó, agora só para finalizar, agora vai acabar a aula. Por isso que aqui atrás, ó, mitose. Olha, lê aqui comigo. Células 2N, produz células 2N. 2N? Isso. Ó, mitose. Células 2N produz células 2N. Vamos para meiose. Meiose. Células 2N produz células 2N. Não, 2N? N. Meiose produz células N. Mitose produz células 2N. Então, olha aqui. Você parte de 2N e produz 2N. Tá vendo? Entendeu isso aqui, pessoal? Sim. Já na meiose, não, na meiose, olha aqui, ó. Na meiose, eu tô partindo de onde? Eu tô partindo de 2N. Eu tô partindo de 2N e tô produzindo N. É porque tá pra mim. Entendeu aí? Eu tô Aham. partindo de... Na meiose, eu tô saindo do 2N e tô produzindo N. Consegue entender? Ó, 2N produzindo N. Entendi agora. Pessoal, isso aqui é o importante dessa aula de hoje. Então, vocês têm que entender que o nosso corpo é formado por células. Essas células têm cromossomos dentro delas. E na hora que as células vão se dividir para reproduzir, tem 2 tipos de reprodução. A meiose e a mitose. A mitose produz células que têm duas cargas de cromossomo, ou seja, 2N, produz células iguais, 2N. Já a meiose não. De células 2N, eu vou produzir células que têm uma carga cromossômica que a gente chama de N. Certo? E é esses N, essas células N,
que vão ser as células reprodutivas. Vocês conhecem as células reprodutivas, por exemplo, dos seres humanos. Quais são as células reprodutivas? Espermatozoide nos machos e os óvulos nas fêmeas. Essas células, elas são N cromossomos, elas são gametas. Lembra disso. Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês algumas coisas